Conforme o artigo 100 da Resolução ad referendo IFTM número 062, de 21 de maio de 2021, o material a seguir é uma videoaula apresentada pelo servidor Carlos Paula Lemos como material de estudo do IFTM para fins de atividades remotas no período de pandemia da Covid-19. Seu uso, cópia e ou divulgação em partes ou no todo, por quaisquer meios existentes, somente poderá ser realizado mediante autorização expressa do servidor e do IFTM. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Tendo o gráfico ID versus VGS, a medida de como a tensão de entrada controla efetivamente a corrente de saída é dado pela transcondutância, GM, que mede em última instância essa taxa de variação entre ID e VGS. Note que ela é 1 sobre ohms ou Siemens, né? Então, ela dá também a inclinação da curva de transcondutância. Essa curva aqui, então, ela é denominada curva de transcondutância. Uma relação importante é que ID é igual a GM versus VGS, como nós podemos tirar daqui. E, a partir daí, VGS off é igual a menos 2 vezes IDS sobre GM0. E a relação de GM com GM0 também é dada por essa equação, 1 menos VGS sobre VGS off. Para um JFET para baixas frequências, um circuito CA simples é esse como nós vemos aqui. A curva de transcondutância ela é bem interessante, bastante importante para alguns projetos. Ela vai ser a curva de ID em função de VGS, dada por esta equação que vocês veem aqui. Então, ID sendo igual a IDSS, 1 menos VGS sobre VGS off ao quadrado. Note que no extremo eu tenho IDSS, então se eu precisar do IDSS, eu venho nesse extremo aqui. E o VGS off nesse outro extremo, né, onde cruza-se os eixos, o eixo de ID, né, então o IDSS eu faço o VGS igual a zero e o VGS off vai ser para ID igual a zero. Então, para eu conseguir esses valores, eu tenho que ir no datasheet, pegar essa curva e fazer essa análise. A autopolarização do JFET, nós utilizamos o transistor como se fosse um transistor bipolar. Primeiramente, o JFET ele deve estar reversamente polarizado entre o gate e source, entre porta e fonte, como nós vemos aqui neste esquema elétrico, né? Aí eu tenho algumas equações interessantes. Analisando aqui a primeira malha, a malha de entrada, VRG vai ser igual a tensão, deixa eu até ativar aqui o apontador laser, a tensão entre o gate e a fonte, entre a porta e a fonte, mais a tensão em RS. Outra equação interessante é que essa corrente IG do gate, ela vai ser muito próxima de zero, né? E neste caso, eu posso dizer que essa tensão também em RG vai ser próxima a zero. E aí, eu com essa igualdade, aqui eu posso levar que o meu VRS, já que o RG aqui é igual a zero, ele passa para cá, fica o quê? Negativo. Então, inverte a polaridade. E todos os dois vão ser iguais, melhor dizendo, à corrente da IS vezes RS. Analisando a outra malha, né, e considerando que ID é igual a IS, já que o IG é próximo de zero, né, então aqui também vai ser próximo aproximadamente, nós chegamos à conclusão que, também analisando, né, fazendo aqui a análise, lei de Kiko, VDD igual a ID vezes RD mais RS mais VDS.
Vamos ver esse exemplo. Se o resistor da fonte de um circuito de alta polarização for 300 ohms, qual o ponto Q? Ponto quiescente. Aí eu vou aplicar aquelas equações que nós vimos anteriormente, tá? Para a primeira malha, para a segunda malha e todas aquelas aproximações, lembrando que o IG ele tende a zero. E aí nós temos a reta de autopolarização como um recurso muito importante, né? Vamos dar uma olhada. Eu vou substituir o valor, fica menos ID vezes zero. Menos ID vezes 300, desculpa. Para eu poder traçar o ponto quiescente, eu vou precisar, primeiro, o ID igual a zero e ID igual a IDSS. Para ID igual a zero, eu vou ter que o VGS é igual a zero. Para ID igual a IDSS, eu preciso do valor desse IDSS. Então, eu venho aqui na reta de autopolarização, né, que eu busco lá do manual. Então, ela está aqui, ó. Mais ou menos, aí você tem que ver aí as divisões, tudo certinho, né? Vamos dar até um zoom aqui para que a gente olhe, ó, tá mais ou menos na metade, né? Então nós podemos dizer que é menos 13,5 vezes 10 a menos 3, né? Aqui o gráfico eu não deixei aqui não, mas ele é em miliampere, essa corrente está em miliampere, então por isso 10 a menos 3, tá? Então lá eu cortei aqui a informação, mas ela está no manual, estava como 10 a menos 3, então menos 13,5 miliampere vezes 300 ohms vai me dar um VGS de menos 4 volts, né? Menos 4 volts, como nós vemos aqui, certo? Aplicando a curva, o ponto quiescente, eu vou pegar aqui para menos 4 e para menos 13,5, né? Eu tenho aqui a curva, eu vou ter VGS aqui em torno de 1,5 negativo e o ID aqui próximo, um pouquinho acima de 5 mA. A escolha de RS, o ponto Q ele varia conforme esse valor de RS. O ideal é escolher um RS em que o ponto quiescente fique na região central. Então, uma regrinha é que o RS seja a relação entre VGS off e IDSS. Sugiro que vocês leiam as apostilas para aumentar mais o conhecimento deste assunto, que façam os exercícios propostos no estudo dirigido e, havendo dúvidas, entre em contato. Um grande abraço e até o próximo encontro.